Seja bem-vindo ao nosso devocional Café com Graça. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, sua casa. Como é bom ter você aqui. Nós que estamos neste dia, neste momento, encerrando a nossa reflexão semanal com base no livro do Patriarca Jó. Espero que você tenha sido muito abençoado com todas as nossas reflexões. Você que está aqui desfrutando desse momento, agora pela manhã, ou no horário que você vai assistir essa mensagem, espero que tenha te edificado muito. Você que perdeu alguma mensagem, vai lá no canal, vem aqui melhor no canal e assista as outras mensagens, porque eu acredito que tenha tido um efeito importante na sua vida espiritual, estudando um pouco, obviamente que não de forma exaustiva, versículo por versículo, mas tirando algumas lições importantes do livro poético sapiencial do Patriarca Jó. Hoje, a temática final que eu escolhi para refletir com vocês, entendendo que é o momento de nós debruçarmos sobre essa verdade, leva o tema A Voz que Ecoa das Tempestades. A voz que ecoa das tempestades. Antes de nós lermos o texto, por favor, já deixa o seu like, já coloca os seus comentários, aproveita e já comenta aqui o que é que você tem visto, o que é que você tem entendido, o que é que você tem desfrutado desta semana no livro de Jó. Isso vai abençoar muitas pessoas e vai poder engajar esse vídeo para alcançar mais vidas. Nós vamos ler o livro de Jó no capítulo de número 38, verso 1. Jó 38, verso 1, que nos diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. É notório e é claro que nos momentos onde nós estamos envolvidos e inseridos em situações complexas, nós perdemos a sensibilidade muitas vezes de ouvir quem realmente importa. Às vezes, a atenção que nós damos é para quem fala mais alto, é para quem chega mais perto, é para quem de alguma forma chama a nossa atenção e nós não temos o discernimento de filtrar aquilo que ouvimos. E existe um segredo na escuta, nós precisamos utilizar a nossa escuta não como esponja, mas como filtro. Nestes momentos de tempestade, Deus ele fala. A voz que ecoa da tempestade, ela ecoa dentro do nosso entendimento, para o nosso discernimento, para nos ajudar nesses momentos inoportunos. O livro de Jó, ele mostra uma jornada de muita dor, de muita decepção, alento, questionamentos. E existe um paralelo entre a dor e o encontro com Deus. Jó ele começa cercado de bênçãos, ele é lançado na mais profunda angústia, mergulha em questionamentos existenciais e teológicos, enfrenta a incompreensão de amigos e familiares, mas ele termina não com todas as respostas, e sim com uma visão transformadora. E qual é essa visão? Eu te conhecia, ó Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está lá em Jó 42, verso 5. Esse é o clímax do livro. Perceba, não se trata de entender todos os porquês da vida, mas de encontrar o quem que está acima de toda a dor, de todas as tempestades que viveremos. A mensagem final de Jó, ao meu ver, é que o sofrimento não é o fim, mas pode se tornar um caminho de alta revelação do Senhor, para que você viva uma vida de profundidade com Ele. Olha o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Já Tiago, no capítulo 5, verso 11, ele nos diz que eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes da paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de entranhável misericórdia e de compaixão eterna. E de compaixão.
Perceba o quanto Deus está nos chamando, nos preparando, nos moldando, nos direcionando para que possamos saber viver nos momentos de tempestades, nos momentos da dor, porque todos nós passaremos. Nós não estamos isentos de momentos difíceis. Nós não estamos isentos de momentos complexos e precisamos estar com os nossos ouvidos atentos a ouvir a voz do nosso Deus. Em primeiro lugar, para a gente encerrar essa série com essa temática, eu quero pontuar dizendo que a vida não é sobre, muitas vezes, somente explicações, mas a vida nestes momentos de questionamentos requer de nós confiança. A vida não é sobre simplesmente e totalmente explicações, mas sobre confiança. Deus nunca revelou a Jó a razão exata do seu sofrimento. O silêncio divino não foi descaso, mas pedagogia. A lição é muito clara, nem tudo precisa ser explicado, mas tudo precisa, em Deus, ser confiado. Em Gênesis 12, quando a gente observa a atitude de Abraão, quando ele é convidado a sair da sua terra, do meio da sua parentela, a ideia de confiança estar ali. Porque confiar com algo patente, confiar com algo latente, confiar com algo palpável é fácil. Outra coisa é você confiar sem saber para onde ir, o caminho da qual seguir. Quando a gente olha Lucas, capítulo 1, verso 34 a 38, Maria, a jovem que aceitou carregar o Filho de Deus sem compreender plenamente o mistério, é extraordinário. Imagine uma mulher virgem que se encontra grávida. Imagine a condição daquela mulher. Imagine o que não deve ter passado literalmente na cabeça daquela jovem, mas ela confiou. Primeiro por ser uma mulher bem-aventurada, mas eu quero que você entenda que nos momentos onde não temos respostas, o que nos resta é confiar. A vida não é sobre explicações, mas sobre confiança. A fé madura não exige respostas imediatas. Uma fé madura, ela descansa no caráter imutável de Deus. A fé, ela não elimina as perguntas, mas ela sabe perfeitamente onde colocá-las. Algumas nós teremos respostas, outras não. Tem coisas que nós vamos ter respostas lá na frente, tem outras que nós nunca teremos respostas. E assim é a vida. 2. O sofrimento pode ser escola de revelação. O clímax do livro mostra que a dor foi o palco onde Jó viu a glória de Deus mais claramente. O sofrimento não foi punição, mas um processo de amadurecimento espiritual. Jeremias, o profeta chorão, que no meio das ruínas pôde fazer uma declaração poderosa, dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, está lá em Lamentações capítulo 3, é uma expressão disso que nós estamos falando. Esses momentos difíceis, eles são terrenos férteis para buscarmos a Deus e sabermos de forma muito cristalina aquilo que Ele quer de nós. Estevão, no momento que ele é apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Observe como a gente consegue depurar. Me parece que a dor torna-nos mais sensíveis. O sofrimento nos torna mais abertos. A dor e o sofrimento nos desnuda. Você sabe que uma das formas de nós conhecermos alguém é nos momentos mais difíceis. E esses momentos eles chegam para justamente nós nos percebermos e também percebermos melhor o nosso Deus. O sofrimento não é desperdício quando nos leva a enxergar Cristo com maior clareza. As lágrimas, nestes momentos, são lentes que ampliam a nossa visão de Deus. As lágrimas, nestes momentos, são colírios que nos levam a enxergar melhor
ao Deus do qual nós servimos. Em terceiro lugar, Deus não cabe em nossas categorias. Jó e seus amigos tentaram enquadrar Deus em teologias simplistas. Sofrimento é sempre consequência de pecado. Essa era a conotação e até hoje é assim que funciona a nossa mente. Alguém está sofrendo, algum erro cometeu. Alguém está passando por um momento difícil, tem algum pecado aí escondido. Mas o Senhor aparece no final para desconstruir esses esquemas, essas condições e essas crenças que muitas vezes nos limitam. Isso não quer dizer que o pecado não tenha como consequência a dor, sofrimento, perdas e morte. Não é isso, mas nem sempre dor, perdas, morte e sofrimento muitas vezes não são oriundos de pecado. Jonas, que queria reduzir Deus à lógica da vingança contra Nínive, ele descobriu que Deus era gracioso e compassivo. Natanael, que duvidou de Jesus por ser de Nazaré, mas foi surpreendido pela revelação do Filho de Deus. Isso está lá em João no capítulo 1. Precisamos nos libertar da tentativa de querer explicar Deus em todas as instâncias e nos mínimos detalhes. A nossa compreensão não tem poder para controlar a forma como Deus age. E nós não podemos utilizar de fórmulas religiosas para querer explicar muitas coisas das quais Deus está fazendo ao nosso modo de explicar. Deus é soberano, maior do que os nossos conceitos. Deus está acima de qualquer explicação. Vale aqui o entendimento de que isso não significa que eu preciso buscar de Deus respostas, preciso buscar de Deus explicações para as minhas inquietações. Nós temos a liberdade para isso e devemos fazer isso. Porém, nós não podemos nos bitolar na ideia de que Deus responderá na mesma hora, no mesmo tempo, ou que de fato Deus é obrigado a explicar alguma coisa. Se Deus fosse pequeno o suficiente para ser entendido, não seria grande o suficiente para ser adorado. Se Deus fosse um ser explicável na sua totalidade, ele deixaria de ser Deus. Se transformaria em objeto de estudo. A vida vai nos levar por caminhos que não é como matemática exata. Agora, exatamente agora, você pode estar passando por momentos da sua vida que talvez não seja na mesma profundidade e gravidade daquilo que Jó passou. Mas você pode estar passando por momentos dos quais você precise de explicações, respostas, direções. E nesses momentos que trazem inquietação à nossa alma, precisamos descansar em Deus. Nós precisamos entender que nos momentos mais difíceis, onde nós muitas vezes queremos tomar atitudes e posturas humanas, nós precisamos descansar e esperar o direcionamento de Deus. Mas às vezes Ele não vai dar o direcionamento do jeito que a gente quer. Ele vai falar de outra forma. Isso diz respeito às multiformes maneiras de Deus trabalhar. Fato é que eu não posso querer categorizar as formas que Deus trabalha como únicas. Eu posso categorizar as formas como Deus trabalha com base na história, com base nos exemplos, com base principalmente nas Escrituras. As nossas experiências falam muito acerca disso também, porém eu não posso botar Deus em uma caixinha e dizer ipsiliteris como é que Deus trabalha. Em quarto lugar, o fim da história, ela pertence a Deus em sua infinita misericórdia. O epílogo de Jó não termina em tragédia, mas em restauração. O Senhor lhe devolve saúde, bens, família, mostrando que a sua misericórdia é maior do que qualquer dor. Isso é um alento, isso é um fator de muita esperança. Isso fala de que nós não podemos ser dominados totalmente pela dor, pelo sofrimento, a fim de que nós estejamos cegos, de não acreditar que existe uma saída e que da mesma forma que a dor e o sofrimento chegou, ele pode ir embora, ele pode cessar. É a ideia de que quando nós estamos nesses momentos, parece que tudo se resume a estes momentos. A vida é feita de ciclos, a vida é feita de estágios e você pode estar nessa condição. E se não estiver, se prepare para isso. Todos os momentos que são inoportunos, não desejados, problemáticos, conflituosos, dolorosos na nossa vida têm data de validade. O nosso coração precisa estar em Deus, independente da estação. Você pode anotar isso? Você consegue escrever isso nos comentários?
O nosso coração precisa estar em Deus independente das estações. Se é um momento de alegria, eu estou em Deus. Se é um momento de contentamento, eu estou em Deus. Se é um momento de conquistas, eu estou em Deus. Mas se for um momento de choro, lágrima, dor, angústia, o meu coração tem o seu abrigo. E o nosso abrigo, o abrigo do nosso coração, é o Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer em Provérbios sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Guardar o coração aonde? Em Deus. A nossa vida precisa estar pautada em Deus, independente de como nós estejamos e o momento que estejamos passando. Quando nós observamos essa ideia de um Deus que tem uma história, um fim de história, um encerrar de ciclo poderoso, a gente lembra de Ruth, viúva estrangeira que viu a sua história virar redenção ao ser incluída na linhagem de Jesus. A gente lembra de Ezequiel e o vale de ossos secos, testemunhando que Deus pode restaurar até o que parecia morto. A última palavra da parte de Deus nunca é da dor, mas a palavra da parte de Deus para finalizar a nossa história sempre será de graça. Aí você pode me dizer, pastor, mas por que tem pessoas que vivem um final triste? É porque essas pessoas estavam distantes de Deus. Todo homem, toda mulher que vive em Deus, o final é graça, ainda que seja trágico aos nossos olhos. Mas a graça leva para o último estágio da nossa vida, estar com Deus. Porque às vezes a gente resume a nossa vida a esse plano. A gente resume a nossa vida a esse estágio. A gente resume o status de contentamento da nossa vida à conta bancária, ao modelo do carro, ao tamanho da casa. A nossa vida ela é pautada por aquilo que está dentro e não fora. E muito mais além do que isso. A nossa vida ela é pautada pelo carimbo, pela certeza de onde passaremos a eternidade. Porque nós não somos seres físicos envoltos de uma áurea espiritual. Nós somos seres espirituais habitando em um corpo físico. E nós temos um futuro, uma vida para além dessa vida, onde a graça de Deus, uma vez aceitada, ela lhe garante gozo eterno. Deus escreve com linhas tortas a história mais reta da redenção. Isso aqui é uma frase de Agostinho. Deus escreve com linhas tortas a história mais reta da redenção. Em quinto e último lugar, o encontro com Deus é maior que qualquer resposta. O encontro com Deus é muito maior do que qualquer resposta. A verdadeira vitória de Jó não foi ter bens restituídos, mas ter visto a Deus de perto. O livro começa com perguntas, mas termina com adoração. Isaías, que diante da glória de Deus exclamou, ai de mim, no final ele foi transformado. João em Patmos, que em meio ao exílio teve a maior revelação de Cristo glorificado, mostra que meio diante de uma ilha tão tenebrosa, ele teve o gozo de ter talvez uma das maiores revelações que um homem pode ter. O ápice da vida cristã não está em receber explicações, mas em viver na presença de Deus. Eu queria que você pensasse nessa frase aqui. A presença de Deus é o céu do cristão. A presença de Deus é o céu do cristão. Nós deveríamos buscar e viver continuamente um modus operandi de vida na presença de Deus. De manhã, de tarde, de noite, ao trabalhar, ao estar no lazer, ao estudar, na igreja, fora dela, com qualquer que sejam as pessoas à nossa volta. Não há nada mais prazeroso e poderoso do que viver na presença de Deus. Eu queria que você pensasse nisso, porque o nosso encontro com Deus, a nossa vida com Deus, ela é suficiente para nos fazer ter contentamento independente das circunstâncias. A presença de Deus nos faz viver contentes, independente da situação. Porque a presença de Deus, ela é simplesmente perfeita e ela é simplesmente completa.
para aquilo que eu mais desejo, preciso, almejo. Você lembra quando Jesus ele visita Marta e Maria e a Bíblia diz que Maria, ela escolheu a boa parte? Que Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Estar na presença de Jesus tem que ser a nossa prioridade maior, irmãos. Você está nessa live hoje, você conhece esse canal, ou de repente você está chegando aqui agora, deixa eu te dizer, nada é mais poderoso do que a presença de Deus, nada mais valoroso do que a presença de Deus, nada mais é extraordinário do que a presença de Deus. Existe um preço que foi pago na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso a essa presença, e agora o preço que nós pagamos é o preço da disciplina espiritual, da leitura bíblica, da oração, do jejum, da abnegação dessa vida, do abrir mão dos nossos desejos, dos apetites. Concluo. O livro de Jó nos leva da dor ao encontro, do silêncio às respostas divinas, da perda à restauração. Mas a maior lição não é o que o sofrimento termina, e sim que, mesmo no sofrimento, Deus permanece soberano e presente. O chamado para nós é claro: quando não entendermos o caminho, confiemos no caráter de Deus. Quando não virmos saída, creiamos no Redentor vivo. Quando a tempestade rugir, lembremos que é dela que Deus fala. O livro de Jó termina, mas a vida cristã continua. Que possamos repetir como Jó. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Que nós entendamos que nos momentos difíceis da vida existe uma voz que ecoa dos momentos da tempestade. A vida não é sobre explicações, mas é sobre confiar em Deus. O sofrimento pode ser escola de revelação. Deus não cabe em nossas categorias. O fim da história pertence a Deus em sua misericórdia. E o encontro com Deus é maior do que qualquer resposta. Creia nisso, acredite nisso. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essas reflexões, obrigado por aquilo que o Senhor tem gerado em nós, e eu oro ao Senhor que essas palavras liberadas, oriundas do teu coração, traga vida à vida dos teus filhos. Abençoe este homem, esta mulher. Que o Senhor nos ajude, nos ensine, nos dê graça para entender e ouvir a sua voz nos momentos mais difíceis da vida. E como Jó, possamos aprender a não negar o teu nome, a viver os processos da vida e entender que o Senhor está para além de tudo isso que nós vivemos. Pai, te dou graças, te glorifico por tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós, e vai fazer através de nós, nos tornando homens e mulheres melhores para adorar e bendizer o teu santo nome. É o que eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que essa mensagem tenha edificado muito a sua vida. Por favor, não deixe de dar o like, coloca nos comentários o que essa série gerou para você e compartilha com mais pessoas. Se Jesus não voltar, a gente volta na segunda, às 6h30, com o Devocional Café com Graça, o seu devocional de todas as manhãs. Beijo no seu coração, forte abraço e até.